custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, o governo enviou uma proposta ao Congresso Nacional para o salário mínimo de 2023, estabelecendo o valor de R$ 1.294, o que significa que pelo quarto ano seguido não vai haver aumento acima do índice atual da inflação. Isso representa, de fato, o abandono cabal da política, não só de valorização do salário mínimo, mas do uso do piso nacional como instrumento para garantir o bem-estar de boa parte da população e também para fazer a economia girar como um todo, Vitor? Glauco, mais um ano que o governo encaminha, né, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias sem prever nenhum tipo de aumento real para o salário mínimo, né? Então, nós vimos, o projeto foi encaminhado prevendo um reajuste de apenas 6,7%, né, que seria a estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o que, em termos monetários, dá pouco mais de R$80, né? Então, não tem nenhum tipo de aumento real, né? Então, fica claro que para o atual governo, a questão da valorização do salário mínimo, valorização do trabalho, dos trabalhadores, não é uma prioridade, né? E, bom, o que a gente observa, Glauco, eles estão trabalhando com uma estimativa de inflação relativamente baixa, né, de 6,7% nesse ano de 2022. A gente já olha e há estimativas que o INPC termine o ano em torno de 8%, né, porque a gente está vendo uma inflação muito alta, né, girando ali já acima dos 11%, e que dificilmente vai desacelerar para terminar o ano em 6,7%, né? Então, esse é um outro problema, né? E a gente vê que essa inflação ela não atinge a todos da mesma forma, né? O índice de inflação ele é sempre uma média, né? E quando a gente olha para o extrato, né, das pessoas com rendimento mais baixo, a gente observa que essas famílias estão sendo mais afetadas pela inflação, né? Porque é uma inflação que está sendo puxada pelo preço dos alimentos. Então, se a gente olhar a cesta básica, né, de alimentos pesquisada pelo DIEESE, a gente vê que o acumulado nos últimos 12 meses, até março, estava uma alta acima dos 20% aqui na capital de São Paulo, né? E aí a gente vê os alimentos aumentando nessa velocidade e a previsão de reajuste para o salário mínimo em apenas 6,7%, né? Bastante insuficiente, né, para atender às necessidades dos trabalhadores. Você cita a cesta básica, Vitor. A inflação da cesta básica já bate 21% em 12 meses, ou seja, quase 3,5 vezes o percentual que o governo coloca como reajuste para o salário mínimo. E com isso, o preço da cesta básica já equivale a 58,57% do piso nacional, num cenário em que a gente tem aí 19 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. Então, não ter nesse momento um reajuste do salário mínimo é ainda pior, justamente diante desse cenário de crise e, como você bem observou, Vitor, que atinge fortemente as camadas mais pobres da população? Nesse momento, o quadro fica ainda mais grave, né? Porque
se a gente olhar, Glauco, nós temos os dados do último estudo que o Diese fez sobre o salário mínimo, eram quase 57 milhões de pessoas com a remuneração referenciada no salário mínimo, né? Então, tanto os trabalhadores ocupados, né, quanto aqueles que já estão aposentados ou recebem alguma pensão que tem o salário mínimo como referência. Então, é muita gente, né, que é afetada diretamente pela política, pelo valor, né, do salário mínimo nacional. E o salário mínimo, ele tem um papel civilizatório, né? Ele estabelece a remuneração mínima para o trabalho e ele é uma política fundamental para o combate, né, à extrema pobreza, à pobreza, à redução das desigualdades, né, porque ele é um salário mínimo nacional, então ele ajuda a reduzir as desigualdades regionais, as desigualdades também de gênero, as desigualdades raciais. Então, ele tem esse papel civilizatório, né, humanitário, social, e ele tem também um papel econômico, né, na medida em que ele aumenta a massa salarial, né, ele ajuda a empurrar os pisos das categorias, os demais salários também para cima, né? E isso fortalece o nosso mercado interno de consumo, né? E torna a economia mais dinâmica, né? Então, a gente vê o abandono da política de valorização do salário mínimo, política essa que nos governos Lula e Dilma teve muito êxito, né? Porque houve ali uma valorização real do salário mínimo de cerca de 77%, né? Então, o salário mínimo aumentou acima da inflação 77%, e a gente viu como isso dinamizou a atividade econômica, né? Então, a gente via a geração de empregos, né, o desenvolvimento social, econômico, sendo impulsionado pela valorização do trabalho. E nesse aspecto é preciso, então, nessas eleições de 2022, não só que os candidatos a presidente, mas também os candidatos ao parlamento, né, a deputado federal e ao Senado também, que eles possam dizer que tipo de política pretendem implementar em relação ao salário mínimo, porque a política de valorização, como você mencionou, Vitor, trouxe um aumento real entre 2013 e 2015 de 76,54%, mas depois estagnou e o salário mínimo vem perdendo valor e está muito longe daquilo que é previsto para garantir o sustento de uma família de 4 pessoas. Então você acha que vai ser um debate fundamental também durante esse período eleitoral? Não, com certeza, Glauco. O movimento sindical, as centrais sindicais, né, fez a Conclate semana passada, retrasada, e apresentou, né, uma agenda prioritária da classe trabalhadora, e um dos principais pontos dessa agenda é a retomada da política de valorização do salário mínimo, né? Então, essa agenda vai ser entregue, né, aos candidatos, né, já foi entregue ao Lula, deve ser entregue também aos candidatos a deputado, né? Então, é importante que isso também seja debatido com os candidatos a deputado, né? Porque a gente está agora, por exemplo, semana passada foi encaminhado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023. Então, é no Congresso Nacional em que essas leis precisam ser aprovadas, né? E ali precisa ser debatido e a gente precisa formar uma maioria que defenda, né, essa valorização do trabalho e a retomada da política de aumentos reais para o salário mínimo.
Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.